Cats, dirigido por Tom Hopper, protagonizado por Francesca Hayward e com Judi Dench, Ian McKellen, James Corden e vários outros nomes aí no elenco. O filme é a adaptação para o cinema do famosíssimo musical Cats, que passou 18 anos em destaque na Broadway, sendo aí um dos musicais mais conhecidos de todos os tempos, talvez só perdendo, talvez, para O Fantasma da Ópera, dependendo aí do ano que você nasceu. O musical ele é uma adaptação de vários contos e poemas do T.S. Eliot em forma de música. T.S. Eliot é muito importante na história dos Estados Unidos e teve os seus poemas aí sobre gatos musicados e teatralizado, e o roteiro do filme segue isso com muita fidelidade. Ou seja, o filme é 95% cantado, e mesmo quando fazem diálogos comuns, ainda assim percebe-se um quê de poesia, um quê lírico na cadência ali das frases. Esses poemas, e por eles o filme aborda a vida de vários gatos que se reúnem uma vez ao ano para escolher uma espécie de Miss ou de representante do ano daqueles gatos. Eles vão acontecendo aos poucos, né? Então cada música é um novo gato ali sendo apresentado, e assim diferentes tipos de gatos vão sendo explorados, e a história tenta dizer que quem manda ali realmente são os gatos, que são completos, que são perfeitos, que são lindos e etc. É uma ode aos gatos e um pouquinho de crítica social também. Agora sim, modéstia à parte, só esse meu texto de entrada consegue ser melhor do que o filme Cats. O filme é o maior despautério do cinema em 2019. É uma espécie de crime hediondo para com a arte. E colocando na balança essa responsabilidade de trazer às telas uma matéria-prima tão rica, tão poderosa, talvez seja um dos grandes vexames da história do cinema mundial de todos os tempos. Tinha dinheiro, tinha elenco, tinha diretor. O Tom Hopper ganhou o Oscar de melhor diretor pelo Discurso do Rei, além de ter dirigido aí Os Miseráveis, Garota Dinamarquesa, filme lindo, filme excelente. E apesar de menor dos que eu citei aqui, o melhor filme de futebol já feito, que é, no caso, aí, o Maldito Futebol Clube. E, de novo, a matéria-prima, o musical Cats, que quando se fala de levar Cats pro cinema, o Oscar já tá de braços abertos esperando, tava só assim, vem Cats, vem. O que não aconteceu, e eu falo isso antes do Oscar 2020 ser definido, porque não tem como isso acontecer. É impossível, não é improvável, é impossível. A olho nu, qualquer pessoa pode massacrar esse filme por meia hora, mas só que eu vou usar apenas 3 minutos. Cats tem a pior escolha estética para essa história, baseando-se talvez num programa chamado Gloob Gloob, programa brasileiro, onde um peixe tinha o rosto de um ser humano. Cats expõe, por exemplo, a Judi Dench, uma das maiores atrizes de todos os tempos, a um meme por segundo. A técnica não extrai absolutamente nada da atuação do elenco, porque ao se tentar atuar muito fortemente com o T do rosto, essa região entre os olhos aqui, um pouquinho acima dos olhos, o nariz e o começo da boca, o ator forçadamente sai do comum de um ser humano e jamais se aproxima na antropoformização de um gato. E é um meio termo que é piorado quando o corpo não tem vida, e piora mais ainda quando o corpo não se conecta de forma alguma ao cenário. É muito comum ver personagens voando, e não porque um gato criou asas, mas porque o serviço de 3D está inacabado. Não há nenhuma texturização, não há nenhuma noção de tamanho, nenhuma noção de grandeza. E, fechando essa parte técnica de CGI, a movimentação dos personagens, algumas vezes, sugere que eles estão indo para trás do eixo XYZ, né? XYZ, em vez de estarem indo ali para as laterais. Ou seja, o filme é o pior resultado que se pode ter dessa mania de fazer filme na ilha de edição e não no set de filmagem e não no roteiro. É o pior fruto do cinema moderno. Esse cinema que não sabe muitas vezes o que quer ser no começo do projeto, e apenas nas horas finais do projeto como um todo é decidido o seu propósito. E assim sendo, tenta se encaixar tudo a esse novo propósito, e o filme fica parecendo uma coxa de retalhos, onde alguns retalhos são substituídos por pedaços de plástico de uma garrafa PET suja encontrada no fundo de um rio. Eu fiz, do meio pro fim, um exercício. Eu fechei os olhos e apenas fiquei escutando as músicas. O meu cérebro ele não conseguia mais desassociar as estranhas figuras de gatos humanos Gloob Gloob das excelentes canções propostas pelo musical de origem. Ou seja, além de tudo de ruim que ele entrega, além de parecer um bug de videogame com duração de 2 horas, daqueles que o personagem fica preso dentro de uma pedra no cenário,
é muito provável que o filme reduza o musical a uma piada gigante. É um meme mundial sem precedentes na história da arte, principalmente do cinema. Não bastando ser um trabalho de primeiro ano de um aluno de computação gráfica, ainda consegue destruir o que era bom, o que é histórico, uma vez que desver não é uma solução. E quando formos falar de Judy Dent, acima de tudo, por exemplo, né, além do Ian McKellen também, a gente vai ter que perder tempo explicando Cats, fora tudo que eu falei. A gente ainda vai... Vamos falar de Judy Dent, mas temos que explicar Cats. Não preciso falar mais absolutamente nada sobre esse excremento que o Tom Hooper teve coragem de deixar estrear no cinema. Tudo bem que talvez não seja culpa dele, né? Isso não dá para saber, mas se assinou, assumiu o projeto. Que se demitisse, que estragasse a sua carreira por uma polêmica e não por um atentado ao cinema. Porque depois que fosse lançado, todo mundo ia dizer, bem que o Tom Hooper estava certo. Só que aí um diretor do seu gabarito, sinceramente, não poderia fazer tamanho atentado ao cinema. Não poderia ser ele a fazer isso, mas foi. Nota 0 para Cats. E se houvesse menos do que 0, eu daria tranquilamente. O filme é um absurdo, é um atentado, é um... Chega.